Olá, obrigado por estarem conosco nas palestras do Nova Vida, aqui conosco Rav Lightman Nitsa. E nós viemos aqui para falar assuntos do cotidiano da vida de cada um de nós, todas as conexões que nós temos na vida. E depois nós falaremos também sobre o trabalho. Mas seria bom começar a ter prazer nas conexões que a gente tem na vida. E eu coloco vocês aqui nesta conversa que nós temos entre a Nietzsche e o Harv Lightman. Da última vez nós falamos da conexão do casal. E simulamos uma situação em que eu e Nietzsche somos um casal e conforme a gente quer ter uma relação, e a gente tem a ideia que é, tipos psicológicos não adiantam muito e nós precisamos entender um ao outro e depois conseguimos construir uma relação mais complexa e mais profunda. Tudo isso a gente já entende. Na última reunião, na última palestra, mais uma coisa. O senhor também usou a casa Byte como se fosse um laboratório de contato do grupo, que lá nesse laboratório, essa casa, pode ser feita uma espécie de upgrade da relação. E da última vez você colocou aqui uma prática para nós que os casais possam fazer. Nitsa, fale um pouco mais da prática e explique novamente como é. Então, nós chamamos isso que de todos os pecados o amor cobrirá. E nós dividimos em três etapas. A primeira etapa, você falou que precisa pôr a sujeira para fora. A sujeira tem que estar no sofá, o casal se senta e discute a atuação. O Ravi diz que é uma coisa bonita pegar uma folha e cortar em quadrinhos e cada um coloca as coisas dele e do outro. E não importa, no final é o lixo em comum que cada um coloca. Coloca esses papeizinhos na mesa e enxergamos o quanto nós somos ricos nas questões da sujeira, do lixo, e a nossa interioridade é suja. E aqui vamos ver o que nós fazemos com isso, se do que eu conheço em mim, ou do que ela conhece em mim, o que nós podemos fazer e ter vergonha e ainda tirar e colocar que coisas ainda a gente não colocou e nós não escrevemos, etc. Então, há diferentes camadas. Por um acaso é possível? Existe algum sistema psicológico, técnico, biológico, não importa que tipo de sistema, que possa estar relacionado e que possa trabalhar de uma forma recíproca e em harmonia e em forma conjunta nessas condições? Se realizássemos um sistema técnico, eletrônico, mecânico do nosso próprio corpo, claro que algo assim não poderia existir no nosso corpo. Vejam até onde nós somos fortes e nós, de todas as formas, não nos sustentamos. E tentamos, mas isso não é a vida. O Senhor disse, então, essa primeira etapa, e eu tenho uma pergunta. O Ravi disse, talvez nós pudéssemos jogar um pouco, eu renuncia a isso e ela aquilo, pode ser feito algo interessante nesse sentido. Neste passo, nós colocamos todas as qualidades, os comportamentos, também com relação a este mundo, inclusive sabendo que eu não posso mudá-los. Tudo que eu sinto é meu e seu, diz o Ravi.
perfeito, nós numa segunda etapa, cada um valoriza a qualidade do outro, essa é a segunda fase. Tem algo que a gente coloca, uma cobertura de chocolate. Nisso, cada um vê a qualidade do outro. O Ravi diz que todas as coisas negativas nós as ocultamos e através do chocolate colocamos como se todas essas coisas fossem doces e que isso seja em todas as partes. Como cobrir por todos os lados e fazer isso de uma forma ativa. Quando eu quero realizar isso, em que todos os passos seja consciente que eu me elevo acima das qualidades que me incomodam e incomodam a ele, e para que possamos construir essa cobertura acima de todas as dificuldades. Eu quero entender o que eu faço. Se primeiro falamos das coisas positivas e se falamos das coisas negativas, apenas as coisas positivas têm que ser contrárias a toda informação que está escrita sobre isso nos papéis, porque essa é a verdade. Porque assim é assim que todo mundo desqualifica a partir das suas faltas, dos seus defeitos. E então, o tempo todo eu tenho que ir ao contrário das coisas que eu recebi. Então, a segunda parte é o contrário dessa primeira etapa. Claro, tem que saber uma coisa tanto como a outra o tempo todo. Se o resultado, uma coisa é mais que a outra, é um sinal que não nos entendemos ou que estamos confusos. E nesse sentido tem que fazer um trabalho muito bom, porque até onde nós tentamos estar acima do que são nossos costumes, das nossas experiências comuns e tratamos apenas de estar no bom com relação a outra pessoa. Como eu vejo uma criança que corre em volta e brinca no chão, eu olho apenas com amor. E tudo que ele faz, eu vou atrás dele, como uma mãe que o olha com amor e sem preocupação. É assim, dessa mesma maneira, tem que ver a outra pessoa, ao menos o meu par. E tem uma situação que na primeira parte nós vemos todo tipo de dificuldades, mas que pelo lado da cobertura é difícil de ser coberto. Enquanto isso, quando vemos o que é a sujeira, o lixo, nós fazemos até o final, porque para expressar todas as coisas negativas, nós temos um vocabulário muito amplo. Nós podemos preencher tudo, mas cobri-lo com coisas bonitas não podemos. Ou nós vemos, por exemplo, as tragédias. Há muitas tragédias, o quanto as pessoas falam, há filmes, e isso é porque nós não entendemos a potência, a intensidade que há nas boas coisas. O terceiro passo é o passo no qual uma das pessoas do casal fala do seu próprio desejo. Eu explico ao meu par o que eu quero, o que eu quero dele ou em geral, o que exatamente eu tenho que dizer. Tudo. O Ravi diz tudo, se depende dele ou de você ou da situação, todos os desejos. Agora, nós cobrimos, esse é o próximo passo. E depois que abrimos todos os desejos,
e cada um disse o que queria, as expectativas. Não, 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 não. Vamos fazer isso de uma outra maneira. Na primeira etapa, na terceira etapa, na primeira, o que eu quero, o que eu quero para mim, para ele e o que eu quero de nós. Todas as exigências e pedidos, todo o mal, tudo que eu tenho com relação ao ego, ao falar, e depois encontra disso até onde eu posso enaltecer a pessoa, apreciar a outra, se eu posso me elevar e cobrir todas essas coisas com amor, porque quem desqualifica o faz do seu próprio defeito, porque até onde eu posso. Agora, a segunda etapa, a segunda fase, é contrária a cada coisa. Justamente o contrário. Eu tenho que definir qual é a imagem futura que eu tenho disso. Porque eu tenho que ter isso. E quais são as exigências? E elas têm que passar até o que é necessário. Que eles nem se condenem nem se louvem. Não entendi, o Oren diz. O Ravi diz, as nossas exigências com relação a tudo, essas exigências têm que estar num nível que elas nem se condenem nem se louvem, mas que sejam apenas o necessário. Eu não exijo coisas que exigem até o final. Mas o que pode da nossa reciprocidade de forma mútua, como podemos avançar a partir disso, tanto das exigências materiais, como as animais de todo tipo. E o fundamental são as exigências de apoio mútuo. Apenas para esclarecer, para ver se eu entendi até o final, na primeira fase, são todos os defeitos, a segunda são as exigências, e depois está o assunto do chocolate, da cobertura. E depois eu posso ver que todas essas coisas se reduzem, porque como consequência de uma boa relação, você pode ver o quanto precisa para ter a possibilidade de poder amá-lo. Isso é o que se chama o necessário, que dá a possibilidade de gostar dele. A próxima etapa é uma etapa que chamamos, que o Senhor a chamou da interinclusão dos desejos, que nós temos que realizar no dia a dia. É um exercício no qual nós temos que realizar nossos desejos e os pedidos do casal. Essa é a terceira etapa. E vocês têm que ver até onde a realização física é algo curto. Não precisa aqui, porque de repente a relação no qual se podem entender reciprocamente, isso preenche. Vocês não têm que somar a isso, porque tudo que se faz através do preenchimento emocional. Mas agora nós vemos que chegamos à etapa final. A primeira etapa é que eu, pela primeira vez, eu farei isso. Não importa, diz o Rav, se dão um golpe um ao outro. Agora, quando isso termina, aqui diante de vocês tem que ter um livro que os possa guiar, orientar. Agora nós não gritamos. No outro momento nós nos beijamos. No próximo momento, eu falo como uma brincadeira, mas na verdade tem que ser assim. Tem que ter um livro, que tem um programa de realização
da nossa experiência, que inclui todos os processos do trabalho interior que acontece com a pessoa. É como um workshop onde nós fazemos isso, mas nós temos que concluí-lo no mesmo dia. Está proibido deixar algo sem terminar, porque senão vai ficar como um reshimô, e isso não é bom. Nós temos que começar e terminá-lo. Eu quero entender porque esse exercício é o exercício a partir do qual nós podemos começar e terminá-lo no mesmo dia, mas o assunto da realização é o que acontece na vida. Essa é a profundidade do assunto, do debate, que ele não tem que ir até o fim, mas um pouco, até que podemos vivenciar isso em uma medida, em outra. Uma vez que terminamos todas as etapas, o Oren diz, desse exercício, agora nós, o que vamos fazer? Vamos anotar uma conclusão, um resumo de onde nós chegamos, que chegamos a estar dispostos a viver em uma nuvem cor-de-rosa acima de todo o lixo, cobri-la e nos preocupar com todas as coisas que são necessárias apenas para gostar um do outro, porque todo o resto não é considerado necessário. E com isso nós chegamos à aproximação dos corações. Isso tem que ser algo claro. Agora, daqui em adiante, cada um tenta realizar isso. Se o Senhor o trata de realizar, mas se cada dia você tenta fazer ele na sua casa, apesar que você não realize, o costume se torna uma segunda natureza. Isso penetra dentro e isso trabalha. E se uma vez por semana você passa algo maior, e com isso você se relaciona e fala sobre isso. O que fazemos agora? Se uma das pessoas do casal é menos verbal, se não fala, isso acontece muitas vezes, como o seu par pode ajudá-lo? Isso acontece e alguns fazem apenas um movimento com a cabeça, mas o outro já sabe o que faz, o que significa. A questão é como expressar-se. Talvez para nós seja conveniente fazer como um set desse jogo com os diferentes papeizinhos, cartolinas, todas as etapas dos defeitos. Então cada um pode escolher um e falar: isso nós temos, isso nós não temos. Um livro próprio de aprendizagem, isso é muito bom. Eu, de todas as maneiras, quero, porque muitas das perguntas, quando falamos com as pessoas, eles perguntam depois o que acontece no dia a dia. Se eu tenho que realizar os desejos do outro, eu tenho que ir em frente. O Ravi diz que a partir da conclusão e do resumo, você vai poder ver que realmente quase não precisa de nada. Uma pequena conversa e tudo é entendido, e o mesmo com a outra pessoa. Então, mas justamente o contrário, quando nós não podemos estar organizados com relação ao que é o nosso lixo, nós começamos com isso: você que precisa tal coisa, essa caixa de bombons e o outro. Como eu posso te falar? Em resumo, se tem amor, está bom, inclusive estar pelado, nu, não precisa de mais nada. Orem. Tem mais perguntas? Não tem algo que suja. O que acontece nas situações de
de briga, como eu posso me sobrepor a isso? Com relação ao meu parceiro, claro. Isso é um hábito, diz o Rabi, e um apoio mútuo. E eu posso comentar isso na mesma tarde? Sim, claro, diz o Rabi. Aqui tem que estar de acordo que passam todos esses diálogos até amanhã, pensar sobre tudo isso. Eu estou com raiva de você e vamos falar sobre isso amanhã. Vamos ver. Se uma das partes do casal transgride esse acordo, ela faz o tempo todo, mas é um exercício. Isso se faz uma vez, outra vez e outra vez. Ou seja, nada tem que nos quebrar. Não, diz o Rav. Justamente o contrário. Mas que cada vez, inclusive essas mesmas papéis, cartas, vão receber um peso diferente. Não entendi, Zorin diz. Até onde eu quero entender que eu quero controlar, ou que eu sou medroso, ou que eu não sou verdadeiro, ou que eu não estou comprometido, ou que eu sou preguiçoso, ou que eu sou sujo, ou que eu não valorizo o trabalho do outro. Vocês têm que anotar todas as queixas de todas as mulheres. Talvez os homens não tenham tantas. Então, ver o que fazer com todos esses papéis, com essas queixas. O que acontece que de forma natural, a mulher, e isso é de acordo com a natureza, a mulher é assim. Então diz o Rav, claro que a mulher tem muito mais reclamações, muito mais que o homem tem, isso é algo claro. A mulher é a que é muito mais dominadora nesse sentido. E faz muito mais que ele. E ele pensa, que eu fique em silêncio. Isso está ok. Nós temos que entender como um exercício e que isso é assim. Assim nós somos construídos. Que dessa forma nós nos complementamos um ao outro. Agora você entender qual é o trabalho. Que trabalho diferente o homem tem que completar e qual é o da mulher. Talvez o senhor pode explicar um pouco isso, Oren diz, até onde eu tenho que completar o dela. Se ela está pronta para fazer tudo com relação a mim, apenas que eu dê atenção a ela. No final de contas, de acordo com a natureza, é assim, como Zeramp e Malhut. E o que é requerido do homem é mostrar a relação com relação a ela, mas de uma forma natural, verdadeira, com relação à mulher. Em essência, estão dispostos a fazer tudo. Mas até onde esse trabalho é difícil para ele e de forma relativa é fácil para ela. O Oren diz, eu não entendi. O que quer dizer que esse trabalho é difícil para ele? Difícil para ele e fácil para ela, porque a partir do momento que ele lhe presta atenção, ela tem a possibilidade de fazer tudo. Ele tem que dar uma boa relação, isso é difícil, diz o Oren. E ela pode fazer 1 milhão de coisas e vai ser fácil para ela se ela recebe essa relação. O que mais, além disso? O Oren pergunta. Houve muitas perguntas com relação às expectativas. Quando eles fazem um processo desse tipo, de forma natural, tem uma expectativa que o casal mude, que eles se comportem diferente. Isso é que vai acontecer, diz o Rav. Como nós temos que nos relacionar com isso?
Eu tive a expectativa que ele se comportasse de uma outra maneira e falamos sobre isso. Colocar isso sobre a mesa e falar sobre isso. Isso é um tema para o workshop entre nós. Como se faz um workshop desse tipo? Olha a pergunta. Digamos que eu penso que o meu par controla muito. E começamos esse processo e nós se você tivesse entrado num caminho bom. O que está escrito no seu livro guia? O que diz ali? Está escrito que essas coisas... Um momento, estamos com problema de som. Colocamos mais de que o assunto seja tenha mais jogo. Não é como foi ontem, não é o mesmo filme. Já estamos mais educados, aprendemos mais, nós temos mais experiência e podemos comprovar se é ou não assim, se é algo diferente. Eu também entendo e ela também entende com maior profundidade. Não espere, não pense que seja assim. E o instinto ao mal o tempo todo cresce. E claro que nós vamos revelar de uma forma mais elevada, mais alta, mas são tipos de lixo que pode vir a partir disso uma refeição para a vida, que isso pode beneficiar a família, que em troca de desintegrar, de nos separar, de nos dividir, começa a fazer o contrário, porque nós trabalhamos sobre isso, nos dá um contato mais interior entre nós, um entendimento cada vez maior entre nós, por isso nós não nos desesperamos, nós chegamos ao que é mais e mais, como na verdade não se desesperar. Antes de mais nada, nós estamos em cada situação no que é a educação em geral, na qual Oren Levi é um livro. E eu não pergunto nos encontros, eu pergunto nos pequenos momentos. O que o Senhor falou, que nos encontros vão nos equilibrar nesse sentido. Mas tem outros momentos, serão inclusive não coisas de momentos menores. Não importa que se quebrem os pratos, isso não é importante. Mas é importante que seja um assunto para poder conversar e avançar. E eu te digo, cada vez haverá problemas maiores. Mas o que quer dizer que eles serão mais difíceis? Se você fala a uma pessoa externa, ela vai perguntar o que é isso. Mas para nós, esse problema pequeno passa a ser um problema grande, porque nós vamos ver a partir da nossa lente, dos nossos olhos, através da nossa definição, como pode ser que nós queremos mostrar esse amor um ao outro, como pode ser que agora ele esqueceu do meu aniversário, como pode ser algo assim? Você entende? O que o Senhor fala é que o avanço da relação boa entre nós, isso pode, devido a que nós aspiramos a algo, todo o nosso ego vai aumentar o tempo todo, mas esses problemas serão de uma qualidade maior. É a diferença na qualidade. Estamos falando que ele esqueceu do meu aniversário, mas isso é uma bobagem. Mas como pode ser que ele se esqueça?
é um defeito tão terrível. E numa família normal pode ser que não seja. Pode ser que ele esqueceu. Então, por isso, o menor assunto, o qual se deixa de prestar atenção, será como um problema. O senhor explicou antes, se estivesse no lugar da mãe, como você se relacionaria com ele ou com ela, no que é o amor natural, fazendo uma comparação. É como se fosse um exercício. Sim, diz o Rav, isso é para te afinar, te calibrar, como você receberia isso de relacionar com ela, você olhando-se a partir desse lugar, como você passando ao nível correto, como o casal pode ajudar ao seu parceiro quando ele caiu na crítica, na raiva, como ele pode ajudar e apoiar nesse sentido. O melhor de tudo, diz o Rav, é dizer que tudo que acontece e pedindo desculpas. Pode ser que aqui tenha uma reação contrária, que eles fizeram um exercício e que jogaram com isso. Mas, em geral, tem que fazer assim, que dentro do amor, como você renuncia de acordo com a condição, ao quem se breca, quem para na época do combate, na fase do combate. Esse é um exemplo muito bom. Porém, vendo isso de uma forma delicada, que pode ser que tenha uma reação ao contrário, que seja um combustível para a crítica. Tem que ter aqui, neste processo, para que seja um processo de boa relação, tem que ter uma certa sensibilidade. Como o senhor falou que aqui o senhor dá um instrumento particular, pega isso, trate com delicadeza. A pergunta agora é, como a pessoa pode desenvolver essa sensibilidade e não fazer algo que traga mais malefício do que utilidade, porque ela não vê de forma correta qual é o momento. Então a pergunta, em resumo, é como a pessoa pode desenvolver essa sensibilidade interna, se ele sabe se é um instrumento correto ou não. Como ele pode saber, porque como ele pode se vestir sobre o segundo e saber que se isso pode ser útil ou não. Porque isso pode ajudar, porque muitas vezes, quando você vai ajudar, transforma-se ao contrário. Como a pessoa pode desenvolver a sensibilidade do próximo para que a ação que ela vá fazer agora seja útil de verdade. Que trate de fazer isso dentro do amor, de forma simples e de uma forma mais direta. Em geral, toda educação integral é a educação da relação das pessoas, que isso aqui falta para sair de uma vida complicada para uma vida de harmonia e uma vida de plenitude. Por isso, a pessoa se desenvolve nesse sentido. Ele tem que chegar ao fim do seu desenvolvimento. No seu caminho de desenvolvimento, ele tem que sentir a cada um no mundo que a família é apenas o primeiro passo, é o que está mais próximo dele. Mas a partir da família, ele tem que sentir todas as pessoas do mundo, como vivem, como se relaciona com eles, como se relacionam com ele, ele começa a captar, ele começa a ser
como um dispositivo de rádio, onde ele começa a ver todos transparentes, a todas as pessoas. Então, a partir dessa transparência que ele vê no mundo, ele sabe como se relacionar com eles e o que reações ele tem que esperar deles. Por isso nós falamos muito sobre a família, porque é um trampolim para algo maior, de como se unir com o ambiente em geral. E daí com toda a realidade, tudo vem como conselho vem da delicadeza da alma. Aí é onde está todo o nosso avanço. Não tem mais nada para fazer. Se não chegar a uma resolução de tal forma, onde nós nos introduzimos num nível mais elevado, onde nós começamos a sentir que nosso ambiente tem algo muito mais rico do que eu identifico agora. E tudo isso é esses exercícios com relação ao próximo, que no começo parece como um jogo, mas não é correto. Mas a partir disso, eu posso descobrir e revelar todos os meus sentidos e qualidades que são mais delicados. E eu posso relevar o que é superstição. Então, a partir desse mundo que eu vejo, eu elevo a uma dimensão mais interna. Eu começo a identificar um monte de coisas que estão acima do tempo. Eu começo a ver o futuro que está na natureza. Eu começo a identificar muitos fenômenos. Tudo como se fosse que o que tem nesses exercícios que nós fazemos na sala de casa, tomando uma xícara de café, jogando com as cartas, os papeizinhos. Não há mais o que fazer, porque acabou a etapa em que nós estamos. O assunto da conquista do mundo de forma mecânica e bruta acabou. Assim como a tecnologia, a ciência, com isso nós terminamos. Agora nós temos uma fase que vem, que nós temos que nos conectar com a natureza e com o mundo a partir do que eu anseio. E eu entro na profundidade da natureza que está aqui. O senhor pode traduzir o que o senhor falou? Desse nível ao nível... nós também, nos casais, nós chegamos a uma situação que não podemos nos suportar um ao outro, não estamos de acordo um com o outro, temos reclamação um do outro. Nós vivemos unicamente porque nós temos crianças, ninguém quer do outro nada. Pode ser que um tem um outro e o outro tem um outro, eles vivem como se fosse um hotel, como crianças, porque as crianças são obrigadas, alguns são obrigados inclusive porque eles têm um negócio compartilhado, e eles sabem, e cada um sabe do outro, inclusive eles não vivem de forma conjunta. Por isso nós chegamos a uma crise muito séria, nós não temos mais o que fazer se nós não melhorarmos a nós mesmos. E pode trazer a família de todos, comprar tudo que você queira, pode trazer todos os móveis que você queira, mudar a casa. O que você vai fazer? Então, vemos também que cada pessoa da família tem um quarto para si. Também eles não se encontram um com os outros. Um come, depois o outro, depois o outro. E cada um tem o seu próprio quarto, o seu próprio guarda-roupa, o seu computador. Ele está fechado no seu quarto. Não tem mais nada para fazer nesse nível. Não, nós temos que aperfeiçoar a vida externa, que é este mundo, como também na vida familiar. Nós temos que começar uma nova fase, que é mudar a pessoa. E não apenas mudar a pessoa,
mas a nova possibilidade de como conectar-se com o próximo. Ensiná-lo como ele pode estar relacionado com o próximo. Esta é a nova fase, o Ravi agrega. E então, a partir da mudança da família, chegaremos à mudança da sociedade, da cultura, da educação, tudo vai mudar. Mas tudo vem a partir da mudança da pessoa. Passar este olhar, esse nosso olhar, esta atenção externa dos bancos, indústria e todo tipo de espécie de coisas, às coisas que têm que haver com a pessoa. Eu posso dizer essa mesma frase com relação à família? Que para melhorar esta relação no casal, que lugar elas têm que passar a atenção de um lugar para o outro? Onde está aqui o passo? Onde começa, diz o Rav? Começa desde o ponto da união, da unidade. Antes de mais nada, ela e eu, nós temos que dizer assim, acima de tudo, nós temos um ponto de unidade, assim, numa pirâmide. Aqui está o ponto de unidade. Estaremos unidos nesse ponto de unidade, tanto no coração como na mente, e vamos ver o que nós temos que fazer com todos os problemas que nós temos. O que tem debaixo do ponto da unidade, como se fosse uma estrutura, desta forma. O que nós temos que fazer com todo o resto? Não corrigir a um ao outro e não exigir nada um do outro. Nada mais, a pessoa apenas o ajuda a renunciar com relação ao outro. Todo o workshop que nós falamos antes, mas começar o que vocês dizem a partir do ponto da unidade, ali o tempo todo, que nós temos o projeto de chegar ao ponto de unidade verdadeiro. Sem isso nós não podemos, nós temos que ter isso projetado. Eu quero que o Senhor esclareça mais isso. O Senhor definiu essa meta, que é isso que tem que estar na cabeça da nossa pirâmide, na ponta. E isso tem que ser algo que nós aspiramos. O Senhor chamou isso de ponto de unidade. Esse ponto de conexão, de unidade de Zoren, isso tem que ser o que nós aspiramos, ansiamos o tempo todo. Que nós aí aspiramos ser um, porque a mulher do homem é como o seu corpo. Aí nós passamos a ser como um. E isso é a estrutura espiritual. Orem, perguntou antes, de onde começa? E o Senhor disse do ponto de conexão. Agora eu entendo que isso é a meta final, sim, mas nós temos que determinar uma meta, e de acordo com essa meta, o tempo todo nós reforçamos essa meta, esclarecemos essa meta. Não é que nós fazemos e esquecemos, mas que essa meta tem que estar sempre diante de nós. E tudo que nós fazemos com todo o lixo, e é nada mais para reforçar esse ponto. Esse ponto tem que estar na mira. Não apenas na mira, mas ele tem que estar em cada ação que nós fazemos. Nós o tempo todo reforçamos. E com uma ação que nós fazemos, nós não levamos em consideração essa meta, então essa ação não é correta. Esse ponto que o Senhor define, de conexão, Ravi diz que nós completamos um ao outro até tal ponto que nada que seja mal, nada que eu veja de mal nela ou ela vem em mim, nada disso tem que ficar
sem realizar. Nós começamos a ver que todas as expressões que se sobressaem e aquelas concavidades são tão adequadas um ao outro, que nós somos como um macho e uma fêmea, onde cada um completa o outro, que estamos apegados à superfície, como nós vemos que Zeramp e Nukva estão acoplados num acoplamento que não para todas as suas sefirotes, onde elas se incluem no seu corpo. E em tradução para as pessoas, diz o Oren, que todas essas coisas ruins e que todas as coisas boas que todo o tempo nós esclarecemos, elas são apenas para reforçar esse ponto de união, de unidade. E esse ponto o tempo todo cresce de uma unidade simples a mais e mais e mais. E nós vemos que a partir desse ponto de unidade, aí tem, como dizer, uma nova qualidade, uma nova sensação que não tinha antes. É algo compartilhado entre nós. E está nessa sensação onde nós não podemos entender. Isso é o que se chama a gota de unidade, onde duas gotas passaram a ser uma só. Que é essa sensação dentro dessa gota chamada amor. Defina, por favor, diz o Oren, isso é o que se chama a gota da vida. E essa qualidade que nós revelamos, ou essa sensação que nós descobrimos nessa gota, vem a nós, não desse mundo. Nela, nós sentimos a nossa raiz. O que tem aqui, que aqui tem algo superior, uma força superior, que nos juntou, que nos uniu e nos trouxe verdadeiramente a unidade e a adesão. E o que se diz, como se diz, o homem, a mulher e a Shekhinah e a divindade entre eles. Isso soa muito bem, diz o Oren, sob a condição que tratam de fazer esse trabalho difícil. Agora, para esse trabalho difícil, tem que ter um apoio social muito amplo, porque nós, sozinhos dentro da nossa casa, nós não vamos ter sucesso e nos confrontar com isso, e voltar e outra vez e outra vez. Estar o tempo todo permanecendo com isso. Nós precisamos aqui de um apoio social, que os outros também fazem isso, que nós falamos com eles, nos encontramos com eles, porque nós somos animais pequenos que temos a possibilidade de chegar a esse ponto de unidade. E não temos do que nos envergonhar com relação aos demais. Cada um na sua cozinha, no seu quarto, tudo acontece a mesma coisa. Há momentos nos quais o casal pode sentir pode sentir essa unidade para que ela saiba do que nós falamos. O Rav diz, sim, não tem problema. Isso pode vir no primeiro workshop. Com isso, e eles têm que terminar cada vez esse workshop. Cada vez que termina esse workshop, tem que terminar com esse ponto de unidade e querer sentir o que tem ali. Quais são as perguntas eu posso me fazer e quais as perguntas o meu parceiro tem que fazer para chegar ali. Não tem perguntas
Tem que ser uma sensação boa de estar ali sem palavras. Tiene que ser una sensación bueno que estar ahí sin palabras. Quando se entra nessa imagem ideal que o senhor descreveu agora, não é ideal, porque isso está acima de esclarecimentos muito difíceis, tem esforços internos que não são simples. Não tem aqui algo ideal, não é algo cor-de-rosa, é algo que eles têm que passar por muitos esclarecimentos, é uma guerra interior da pessoa consigo mesma, e cada um, e entre eles para poder esclarecer e ajudar um ao outro, nada mais que para essa unidade. Não entendi muito, diz o Warren. Isso é parecido a um trabalho difícil numa fábrica na qual você tem que fazer um novo produto e que você tem que, para isso, investir forças e cérebro e toda a sua alma para esclarecer tudo isso e fazê-lo de forma correta. Aqui tem muitas sensações opostas, contrárias, e muitos detalhes e muito trabalho consigo mesmo e com o parceiro para poder abrir-se a si mesmo. Em síntese, em resumo, entrem nisso e vocês verão até onde é algo que não é simples. E ver até onde avançamos e onde nós paramos e como não podemos mais. Mas o fundamental é que todo dia, fazer esse tipo de exercício. De forma ideal, também haverá essas coisas na televisão. Não apenas que só esses workshops pessoais e nada mais, mas ver isso na televisão em todo tipo de variações. O senhor pode descrever? Falamos hoje sobre essa meta que o casal tem que ansiar, aspirar. E digamos que eles alcançaram isso. O senhor pode descrever como a vida deles se vê uma vez que eles realizaram a meta, o que é diferente, o que será diferente na vida deles com relação ao que é agora. Primeiro, eles estão o tempo todo num processo, até que todo mundo não chegue a esse mesmo formato, porque de repente eles começam a revelar que eles estão relacionados com todos os casais que estão no mundo. Porque cada casal é como uma estrutura que está na natureza, onde duas coisas opostas estão relacionadas com o mesmo sistema. Como, por exemplo, numa bússola, quando a bússola dá volta, ela vira de acordo com o ímã que ela tem. Você movimentou alguma vez uma bússola? Você viu que ela vira? Por quê? Porque um é positivo e outro é negativo. Então ela pode virar. E se você dá a vira, ela sempre dá volta. Se você me dá um ímã, então ele vai se movimentar. Então, cada casal é como essa agulha onde está o positivo e o negativo. Mas em conjunto constroem uma unidade completa, que assim foi feito no mundo. Não pode ter um positivo sem um negativo. Como nós falamos, o Criador e a criatura, a luz e a escuridão, tem que ter o Cli e a luz. Tem que também estar, assim também é essa célula do casal. Agora, de repente, nós revelamos que neste mundo nós nos encontramos
com todas essas células num só corpo, que é o corpo verdadeiro. São apenas células pequenas, todo tipo de polos que estão em conexão entre eles e dependentes entre eles. Então não pode ser que eu me corrija e que eu possa ver essa vida verdadeira sem que os outros estejam corrigidos também. Porque de repente eu começo a aspirar e não ver a vida dentro do que é a minha própria célula, mas a vida do corpo todo, do corpo geral. Virá a minha essa sensação, a partir desse ponto de unidade, de aí onde está essa carência. Apesar de que eu cheguei à unidade e à plenitude, eu vou revelar essa carência. Tem uma qualidade mais elevada, uma unidade mais elevada. Então, nisso eu dependo do mundo todo. E isso, em essência, é a minha esperança, que como consequência da correção das famílias, nós passemos a correções mais amplas, até que, pouco a pouco, toda a humanidade entre nessas correções, desde as células pessoais, particulares que se chamam família, as células mais amplas, para um sistema maior, isso que se chamam órgãos dessa mesma estrutura, até que cheguemos à correção total da estrutura. Se você quer esclarecer algo mais, tem algo? Eu acredito que eu quero permanecer com essa imagem geral, com essa impressão. De falar algumas palavras. Muito obrigada, Ravilatma, obrigada, Orita, obrigada a vocês que estiveram conosco. E nós temos muito trabalho, desafios, e podemos viver bem, afinal de contas, e esperamos nos encontrar nas próximas conversas. Bom dia para vocês. E que seja bom dia para vocês.